Nessa aula vamos estudar sobre a estratificação social. Nessa primeira imagem nós podemos observar uma ilustração que revela quem está na base de uma sociedade. Essa base está sustentando toda a economia e todos os privilégios dos demais integrantes da sociedade, cada um com sua função. E no topo nós observamos que está o capital, o dinheiro, em alusão a que a estratificação social ou as classes sociais são fruto do modelo econômico capitalista. O que vem a ser a estratificação ou estratificação social? Primeiro, a estratificação deriva de extrato. Extrato quer dizer camadas ou camada. Então, cada extrato é uma camada dentro da sociedade. O termo extrato é utilizado em todos os objetos ou que utiliza-se como camada. A estratificação social pode ser definida como a distribuição de indivíduos de uma sociedade em um grupo hierarquicamente superpostos. A estratificação social distribui os indivíduos de uma sociedade em grupos, a qual cada grupo é praticamente homogêneo dentro de alguns aspectos. E esses grupos, de acordo com a sua formação, com o seu poder, com o seu lucro, sua economia, o seu dinheiro, suas posses, vão se superpondo um ao outro hierarquicamente, ou seja, vai haver categorias maiores, mais importantes, e menores e menos importantes dentro de determinada sociedade. Essa distribuição pode se dar de diversas formas. As mais comuns são a forma econômica, em relação ao poder aquisitivo, ao poder de compra, ao poder de ter as coisas. De forma profissional, que é em relação ao status que aquela profissão pode dar ao indivíduo que se formou. Política, em relação à posição e poder dentro da sociedade, em relação ao poder de decisão, tomar decisões na sociedade. As classes sociais ou a estratificação social geralmente é moldada ou mostrada através de um símbolo chamado pirâmide social. Então, essa pirâmide social é dividida de acordo com as suas diversas camadas ou estratos, onde há a hierarquia, em que cada estrato desse é chamado estrato social, ou cada parte da pirâmide é chamada de estrato social, onde os estratos inferiores são considerados mais baixos e os estratos superiores são estratos mais elevados. Então, quanto mais se aproxima do topo da pirâmide, estaremos em uma camada, uma classe, um estrato mais elevado da sociedade. Quanto mais se aproximarmos da base da pirâmide, estaremos em um estrato, camada mais baixa da sociedade, de acordo com o aspecto em questão. Os tipos de estratificação social. Como vimos, nós temos a estratificação econômica, estratificação profissional e estratificação política. Na estratificação econômica, ela é definida pela posse de bens materiais. Então, para ter os bens, para ter posse daqueles bens, precisamos ter condição de adquiri-lo, de comprá-lo, de possuí-lo. Então, quanto mais poder econômico, quanto mais rico for o indivíduo, ele tem condições de ter mais bens ou bens melhores, fazendo com que haja pessoas ricas, pessoas pobres e pessoas em situação intermediária. Então, é muito comum você identificar a estratificação econômica justamente pelo tipo de bem que a pessoa tem.
Que tipo de carro aquela pessoa utiliza? Ele poderia comprar qualquer carro, mas o rico vai ter um carro sempre melhor, sempre mais caro do que em situação intermediária. Os pobres nem carro poderia ter, ou se tem um carro muito velho, muito usado. O tipo de roupa que ele utiliza, o tipo de locais que a pessoa frequenta, também indica a condição econômica do indivíduo. A estratificação política se refere ao mando na sociedade, entre grupos que têm poder e grupos que não têm poder. Então, aquele grupo que tem poder, o poder político é o poder de mando, o poder que estabelece o resto da sociedade deve fazer ou influencia o restante da sociedade. E aquele grupo que não tem poder, aquele grupo que é dominado politicamente por aquele que é chamado grupo dominante politicamente. E a estratificação profissional, que é baseada nos diferentes graus de importância atribuída a cada profissão pela sociedade. É a sociedade que vai definir a importância de cada profissão. Então depende muito da sociedade que você estiver inserido nela. Então tem sociedades que dão importância a uma determinada profissão e outras sociedades que dão importância a outras profissões. Então depende da sociedade que se está inserida nela. Então vamos ver aqui a estratificação econômica. Esse gráfico nos mostra a participação em porcento das categorias de renda da população brasileira em 2018. Uma grande parte da população, segunda maior parte da população brasileira, com renda até de R$ 1.908, praticamente 2 salários mínimos, estava em 23%. A grande maioria da população, que é com renda de, vamos supor, 3 a 5 salários mínimos, está em 30%. Isso com dados do IBGE, com dados mais concretos. Então, a população de 2 a 3 salários mínimos está em 18%. E quem são os ricos? Os ricos são aqueles que têm uma renda maior de R$ 23.850, ou seja, 24 salários mínimos, que é a menor parte, é 2,7%. Então, quem ganha mais, quem recebe mais no Brasil é a menor parte da sociedade, da população. Então nós vamos observar aí que a classe média está aí em 13,9%. Esse pessoal aqui é renda média baixa. Esses dois é renda baixa. Então você observa que quase a metade da população brasileira é de renda baixa. Quem tem dinheiro tem mais conforto e melhores condições de vida. Então essa é uma afirmação que nos mostra que a pessoa que tem mais dinheiro, que tem poder aquisitivo maior, pode usufruir de melhores condições, de melhor conforto. Como essa imagem que nos mostra um restaurante chique, onde quem frequenta tem que pagar caro, não somente pela comida, porque a comida aqui é o mínimo que se paga. Que se paga aqui pelo conforto, pelo local de ser servido. Em contraste com a situação miserável de alguns países da África, como nos mostra aqui, onde elas não têm opção de onde comer, na verdade não tem opção nem de o que comer. Então elas fazem sua alimentação a qualquer lugar, o que ganha ou o que consegue adquirir. A pobreza não é exclusividade apenas dos negros. Essa imagem aqui na África subsaariana, e sendo assim, a população, mais 90%, próximo a 100%, é de negros. Então, claro que lá a pobreza tem que ser de negros. Essa condição de extrema pobreza na África é justamente devido a muitos fatores. Um deles foi o neocolonialismo imposto pelas potências europeias, que veio para explorar os países africanos e não para libertá-los. O outro é que mesmo depois da descolonização, esses países africanos ainda continuaram com
guerras civis pelo poder político, pelo poder dentro do seu próprio território, né, de tribos rivais. Então isso aí acarretou em uma insustentável condição para a maioria da população que vive em extrema pobreza. Então, como eu tinha falado, não é exclusividade dos negros. No Brasil nós temos, por exemplo, no Nordeste, uma grande parte do pessoal que mora no sertão em condições precárias também são de brancos. Muitas vezes são confundidos com negros porque, como ele trabalha muito na roça, a pele fica escura. Então são ditos como negros, mas não são. Veja aqui que a criancinha que está com verme é criança branca. Essa outra imagem, também a mesma situação. As crianças com a pele escura, porém, são de origem branca. Então, a pobreza não é exclusiva de negros. Então, a gente tem que desestigmatizar essa ideia de que só quem é pobre é negro. A estratificação profissional, teoricamente, algumas profissões estão mais acessíveis a um tipo de classe social. Então, muitas vezes, dependendo do quanto a pessoa tem, do seu poder econômico, essas profissões estão mais acessíveis. Mas nos últimos anos, as universidades abriram para os pessoal de classe mais baixa, com cotas e tal. Porém, nas principais universidades públicas, ainda é dominada pelas classes altas. Justamente porque quem tem poder aquisitivo pode pagar por uma educação melhor, uma educação básica melhor. Não só em escolas melhores, mas cursos preparatórios e etc. Então o governo, ao invés de esquecer essa desigualdade profissional em um momento e investir na educação básica de forma a igualar as condições para o acesso às universidades, o acesso continua restrito às classes privilegiadas, justamente porque quem tem mais dinheiro consegue uma educação melhor. Mesmo colocando cotas, isso não resolve o problema. O problema só seria resolvido quando a educação básica é pública, tiver a mesma qualidade de qualquer outra educação privada no país. Aí sim é que pode-se dizer que estamos em pé de igualdade e de condições de concorrer por essas profissões. Mas de qualquer forma, uma profissão de médico, por exemplo, é pouco acessível a classes menos privilegiadas. Já a condição de pedreiro, que não precisa de estudo, apenas de prática, está aí para as pessoas que queiram trabalhar. Também tem esse porém, muitas vezes a pessoa não tem nada e também não procura ter nada, não procura saber nada. Eu não tenho condição de estudar, não tenho condição de pagar por um estudo, mas eu posso muito bem aprender uma profissão na prática, com amigos, com familiares. Então, a profissão de pedreiro é uma profissão essencial na nossa sociedade e muitas vezes é desvalorizada aqui, ou muitas vezes o próprio profissional não dá valor à sua profissão. Ou agricultor, que é justamente aquele pessoal da roça, de origem da roça, mais simples, que uma pessoa que tem instrução para fazer medicina não quer trabalhar. Em nossa sociedade, damos mais valor a uma profissão do que outras. Então, é muito comum isso, tanto em nossa sociedade brasileira como em outras. Porém, isso é relativo, isso varia muito de país para país, de sociedade para sociedade. Por exemplo, a profissão de advogado tem mais prestígio, mais valor do que a profissão de médico nos Estados Unidos. O médico nos Estados Unidos é uma profissão que não lhe dá status. Não lhe dá, ele é médico, então ele é o cara. Não, não é. O advogado tem mais prestígio do que o médico nos Estados Unidos. O médico é como um profissional que está fazendo a obrigação dele.
Então, a gente vê muito isso nos seriados que tem medicina envolvida. Mas no nosso país, o advogado é muito mais valorizado do que um servente de obra, por exemplo, que não precisou estudar, mas é uma profissão essencial, porque se não fosse por ele, também não tinha essa estrutura para os advogados estarem sentados. Então a valorização profissional tem que ser de acordo com a essência da profissão. Mas na nossa sociedade até estampa o status de doutor a um advogado que, na verdade, não fez doutorado. Para ser doutor tem que fazer curso de mestrado, curso de doutorado, e advogado simplesmente fez um curso de bacharelado. Ele é bacharel em direito. Mas o povo, alguns ignorantes até alguns advogados ignorantes, já se forma, hoje amanhã já coloca a placa doutor fulano, como se fosse o mais inteligente do mundo. A estratificação política corresponde à capacidade de tomar decisões que possam influenciar a sociedade. Então, quem tem essa capacidade, quem tem esse poder de tomar decisões que vão influenciar direto ou indiretamente a sociedade, tem o poder político. E ele também é dividido em estratificações, como, por exemplo, nós temos o presidente da República, que é o chefe de Estado, o chefe de governo, que foi eleito para administrar o país. E algumas decisões, seja ela econômica, seja ela social, seja ela no âmbito educacional ou de saúde, vai afetar diretamente a sociedade. Mas também temos os poderes mais próximos a gente, como no caso do governador. O governador do estado toma decisões as quais influenciam a nossa vida diretamente. Como, por exemplo, se volta ou se não volta às atividades escolares presenciais na escola. Isso é de cunho do governo do estado. Mas esses poderes, ou esses estratos políticos, às vezes ficam travados justamente por conta de um outro poder, que é o poder judiciário. Então a estratificação na figura do Supremo Tribunal Federal, que é justamente o que mais está afetando a nossa sociedade hoje, justamente foi a decisão do do Supremo Tribunal Federal que todas as decisões em relação à pandemia seria obrigação dos estados e municípios de que a nação não podia interferir. Então, de certa forma, os recursos que são enviados pela gestão presidencial, enviados ao Estado, e o Estado é que tem a decisão de direcionar esse recurso. Então, se houve um aumento ou se houve um declínio das mortes pela pandemia, então os culpados são esses aqui, principalmente o pessoal do Supremo Tribunal Federal, que foi eles que determinaram quem vai cuidar de nossa sociedade. Além disso, nós temos o Congresso Nacional, que é responsável, ou seria responsável por criar as leis que regem nossa nação e que impedem ou que nos ajuda de alguma forma a nossa vida. O poder político, para alguns pensadores, alguns filósofos, como Mao Tse-tung, líder chinês da Revolução Chinesa, revolução essa que exterminou quase 100 milhões de pessoas em nome de uma ideologia, a ideologia comunista. Então, para Mao Tse-tung, o poder político nasce no cano da espingarda. Então, ele tomou o poder na China, até hoje pertence ao Partido Comunista Chinês, simplesmente na base da força, na base da violência, exterminando os opositores e as minorias, onde aqueles que conseguiram escapar da China na época se refugiaram em Taiwan e formaram uma nova China, a China capitalista, forte e democrática.
Karl Marx se contradiz ao dizer que o poder político é simplesmente o poder organizado de uma classe para oprimir a outra. Então, se ele criou o comunismo, não haveria classes sociais. Então, quem tomou o poder, mesmo sendo comunista, simplesmente adquiriu esse poder para oprimir o resto da sociedade. Então, independente do sistema, seja ele capitalista, comunista, democracia, ditadura, monarquia, quem tem poder político assume esse poder para oprimir a outra classe. O poder político muitas vezes é ligado ao poder econômico. Então, muitas vezes, quem está no poder, principalmente no Brasil, é porque também tem recursos para estar no poder. E outro pensador, um brasileiro, diz que, Ronaldo Nóbrega, diz que poder político não dá, não se transfere e nem se herda, se conquista. Porém, no Brasil, essa máxima não se concretiza quando sabemos que, em Pernambuco, por exemplo, a família Campos detém o poder político. Esse poder político é transferido para os filhos, no caso para o filho mais velho, e que realmente se herdou. Na verdade, foi transferido para o atual governador, Paulo Câmara, e se herdou para o filho mais velho. Então, essas frases de pensadores estão todas contraditórias ao que realmente é e realmente vivenciamos no nosso dia a dia.